capítulo 2, Samuel, capítulo 2, versículo 34. Primeira Samuel, capítulo número 2, versículo número 34. Falando sobre Dia dos Pais, né? Falando sobre Dia dos Pais, nós vamos aqui ter algum entendimento de Deus para a nossa vida, né? Diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, diz assim: E isto te será por sinal, a saber, que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Agora, vire a sua folha, vá para o capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli na idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofne e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Olha, por aí sentado. Ele era sacerdote. Ele não era, como costuma dizer antes, ele não era qualquer comedor de feijão. Ele era sacerdote. Ele era alguém com uma relevância muito grande espiritual. Ele tinha dois filhos. Um chamava-se Ofne e outro chamava Finéias. O que ocorreu com Eli? Por que chegou nessa situação que nós acabamos de ler? Se você for ler a história toda, você vai ver que Eli não soube criar os filhos dentro das leis de Deus. Ele não soube. Os filhos de Eli, eles eram desobedientes. Eles metiam garfo, né, na parte da comida sacrificada, que era para sacrificar a Deus. Eles eram carnudos mesmo, entendeu? Não queriam nem saber, não queria saber das ordenanças de Deus, dos caminhos de Deus, e vivia da forma que eles queriam.
eles faziam o que eles queriam. E Eli, como pai, não digo nem como sacerdote, mas como pai, Eli não soube botar ordem na casa dele. Ele não soube ensinar os filhos. Ele não teve pulso para mostrar aos filhos o caminho que eles deveriam andar. E aí chega Samuel, que a mãe Ana deixa ele para morar justamente com Eli. E ali Samuel, Deus chama Samuel. E Samuel fala com Deus, e Deus fala para Samuel: olha, eu vou matar no mesmo dia os 2 filhos de Eli, porque já passou dos limites. Eles já passaram dos limites, eu vou matar os 2. E aí chegou no dia seguinte, Eli pergunta a Samuel: o que Deus falou contigo, meu filho? Samuel não podia mentir, falou: Deus falou: vai matar teus 2 filhos. Eli guardou aquilo, ficou apreensivo, guardou aquilo e passou. Até que chega nesse momento, até que chega nessa hora, a qual Deus mata os 2 filhos de Eli, a arca é tomada, e mediante essa desgraça, esse desgosto todo, ele tomba na cadeira para trás e morre também, né? Tudo isso por causa de quê? Tudo isso por conta de não ter pulso, de um pai que não teve pulso com seus filhos para colocar nos caminhos de Deus, ensinar as coisas que tinham que fazer, as coisas que Deus queria que fizesse. Essa falta de pulso, essa falta de comando de Eli matou seus 2 filhos, e ele acaba morrendo junto. O que Deus quer que a gente entenda com isso? Meus irmãos, se a gente não aprender a andar nos caminhos do Senhor, nós vamos andar em sofrimento. Se a gente não aprender a andar nos caminhos do Senhor, nós vamos ter problemas sérios. Se a gente não aprender aquilo que Deus quer de nós, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. O que Deus quer que a gente entenda é isso. Ele é o nosso Pai. A Bíblia fala que Deus, ele açoita e corrige a quem ele ama. Por quê? Por que é uma coisa tão pesada? Açoitar. O açoite que Deus fala naquela época da Bíblia, que eu ensinei a vocês, o açoite era algo pesado. Era um fio que na ponta tinha dente de animal amolado para rasgar a pele do ser humano. Rasgava. Não era um fiozinho que só arranhava, não. Era coisa pesada. E Deus usa esse exemplo para dizer que Ele faz isso com quem Ele ama, com os filhos que Ele ama. Deus açoita e corrige quem Ele ama. Por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Deus quer que a gente entenda que nós temos que obedecer às ordenanças que Ele requer de nós. A gente tem que entender isso, porque se a gente não entender isso, se a gente não obedecer, nós vamos viver uma vida em sofrimento, né? Saul, ele foi vencedor, Saul, ele foi rei, até quando entendeu que Deus era alguém que deveria ser obedecido e não ser questionado, e não sair daquilo que Deus queria que ele saísse. A partir do momento que Saul, ele decide por si só fazer aquilo que Deus não mandou fazer, Saul perde o seu reinado, Saul perde a sua sanidade mental, Saul perde a sua vida com Deus, e Saul acaba morrendo. E nós temos que entender isso para a nossa vida.
Primeira coisa que eu entender, nós pais, nós temos obrigação. A Bíblia fala o quê? Ensina o caminho em que a criança deve andar, para que quando cresça não se desviará dele. Eu como pai, eu como chefe de família, nós somos pais, mães, nós temos o dever, a obrigação de ensinar o caminho de Deus, ensinar os mandamentos de Deus, ensinar as ordenanças de Deus para os nossos filhos. Nós devemos fazer com que os nossos filhos, eles tenham prazer, eles tenham amor, eles tenham vontade de estar na casa de Deus. Nós temos que ensinar isso para eles. Por quê? Porque senão vão viver um caminho de sofrimento, um caminho de derrota, um caminho de dor e um caminho de morte. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que eu tenho obrigatoriedade com meus filhos, né? Assim como a gente bota na escola para ser alguém na vida, a gente bota na escola para poder ter alguma instrução, para poder aprender, ler, escrever, para poder fazer uma faculdade, para poder ter um futuro melhor. Assim como nós tentamos fazer com nossos filhos, nós temos que fazer muito mais no espiritual. Porque senão eu vou ter um caminho complicado. Porque quando os pais não têm costume de levar filho para a igreja, eles vão vir a complicação. Porque chega uma hora que o filho não quer mais ir. Chega uma hora que o pai tem que arrastar a criança. Porque tem hora que a criança não está habituada a ir para a igreja. A criança não está habituada a ser ensinada, né? Eu tinha um amigo, quando eu me converti há uns anos atrás, eu nunca mais esqueço disso. A avó dele levava ele para a igreja quando ele era pequeno, criança, 3, 4 anos. A avó levou ele muitos anos para a igreja quando ele era pequenininho, muitos anos. Um belo dia, ele jovem, saindo da adolescência, 18 anos, 19 anos, com a vida já arrasada, porque, né, quando a gente não está nos caminhos do Senhor, novo, a gente já se arrebenta. Com a vida arrasada, ele foi morar de frente para a igreja de Nova Vida, foi onde me converti. Ele morou num conjunto de prédios de frente para a igreja. Aí o testemunho dele era o quê? Ele começou a ouvir os louvores que ele escutava quando ele ia para a igreja com a avó dele. Deus começou a usar aqueles louvores para tocar no coração dele, chamar de volta. O rapaz voltou para o caminho de Deus, o rapaz voltou para a igreja, o rapaz se firmou, chegou a se casar na época na igreja. Tudo porque a avó dele, quando ele era pequenininho, levava ele para a igreja. Aí depois, por algum motivo, ele morava com a mãe, se separou da avó, e aí foi morar, já, né, saindo da adolescência, foi morar de frente para a igreja, e ele do outro lado da rua, na janela, escutando os louvores, até que um dia ele entra para a igreja e volta para Jesus. Isso é coisa séria, irmão. Isso não é história, isso aconteceu. Eu conheci isso. E eu acho muito bonito quando a gente vê isso. Olha, eu hoje, antes de começar o culto, não sei se vocês notam, tem uma senhora que passa com um filho especial num carrinho. Ela sempre passa aqui fora da igreja. Ela tem um filho especial que não é uma criancinha mais não, é um rapazinho. Só que quando não se mexe, ele vai até amarradinho no carrinho. Ela passa aqui na porta todo dia. Todo dia ela passa aqui na porta. Ela até me cumprimenta, até cumprimento ela. Sempre que eu olho ela passar ali, eu olho para aquela criança, eu peço para Deus abençoar aquele rapaz. Hoje, debaixo de chuva, essa mulher passou com a criança ali. E sem guarda-chuva, ela botou um pano por cima do carrinho, jogou um pano, e ela com guarda-chuva, e a criança debaixo de um pano, e dentro do carrinho,
ela passou ali indo para a igreja, como faz todo dia, passou ali. Não sei se está com medo, não sei se tem medo de ficar gripado, resfriado, de cair doente, não sei se tem medo. A criança é especial, mas ela passou ali, debaixo de chuva, e chovendo bem, com a criança dentro do carrinho ali. Sabe isso, irmão? Isso aí é uma pessoa que entende, que mesmo especial, eu não sei se o filho entende ou não entende, mas ela entende que o filho dela tem que alcançar o céu, que o filho dela tem que ter uma vida abençoada. E o problema é que quando a gente relata, por que Ofni e Finéias viraram esses carnudos? Por que Ofni e Finéias viraram esses homens sem comprometimento? Porque o pai foi frouxo na hora de ensinar o caminho de Deus. Porque o pai, apesar de ser homem de Deus, apesar de não ser qualquer um, porque ele não era qualquer um, ele era alguém, né, de muita importância, porque era um sacerdote, era um homem de Deus, né? Apesar disso tudo, apesar do respeito que deveria se ter por ele falhou na criação dos filhos. Ele errou na criação dos filhos. Por quê? Porque afrouxou, porque passou a mão na cabeça, porque deixou correr frouxo. Aí quando foi mais tarde, já tinha se perdido. Os dois já não tinham mais respeito pelo pai. O pai falava, não faz isso que eles faziam. É isso que diz a história. Se você for ler a história, você vai ver. Eli, depois de já grande, ele foi falar para ele, não faça isso, está errado. Não faz assim. Eles iam lá e faziam. Eles desrespeitavam o pai. Por quê? Porque eles já foram criados de uma forma relaxada, eles já foram criados de uma forma desleixada, e aí, irmão, chegou uma certa hora que você se perdeu. Até o momento que Deus falou, chega, e levou os dois. E isso é que Deus tocou no meu coração para pregar, que tem que ficar de aprendizado para nós como vida, que nós temos que respeitar as leis de Deus, nós temos que respeitar o querer de Deus, nós temos que respeitar a vontade de Deus. Nós temos que aprender isso como filhos, porque senão o nosso caminho é de morte, porque senão o nosso caminho é de dor, porque senão o nosso caminho é de tristeza. E nós temos que tomar isso, como também pai que somos, na criação dos nossos filhos. Na criação dos nossos filhos. Por quê? Porque faz toda a diferença. Porque tem criança que quando o pai ou a mãe chama para ir para a igreja, não quer mais ir. Aí às vezes o pai tem que obrigar, e a criança vem de mau humor, chateada da vida, vem de cara amarrada, porque está indo para a igreja obrigada. Por que está indo para a igreja obrigada? Porque não foi acostumada a aprender que existem dias que a prioridade é estar na casa de Deus, que existem dias que a prioridade é ir buscar Deus, que a prioridade é adorar Deus, que a nossa prioridade dia após dia é obedecer a Deus. E aí, quando não há esse empenho dos pais, quando não há esse pulso dos pais, quando não há essa atitude dos pais, os filhos sofrem lá na frente. Porque sofrem. Porque vão crescer e a única coisa que eles não vão querer é para saber ir para a igreja. Por que não? Porque o mundo aí fora é atrativo. O mundo aí fora está dizendo que é atrativo. Quando vai ver, né, aí um filho está dentro de um bairro, de uma comunidade, está numa rede, está tomando uma balinha, né, está fazendo besteira por aí, está fumando maconha, né, está usando droga. Por quê?
porque eu não tive pulso, eu não tive atitude para ensinar meu filho que existem prioridades na nossa vida e que a maior prioridade do ser humano é Deus. Se eu não ensinar isso para o meu filho, se eu não imputar isso na cabeça do meu filho, ele vai acabar tendo uma vida de sofrimento. Se eu não colocar isso na minha cabeça, eu vou acabar tendo uma vida de sofrimento. Por quê? Porque a prioridade do ser humano é Deus. E eu tenho que ensinar ele, eu tenho que ensinar meus filhos, eu tenho que aprender que eu preciso obedecer às leis de Deus. Eu preciso obedecer às ordenanças de Deus. Hófni e Finéias resolveram ter uma vida do jeito que eles queriam. Hófni e Finéias resolveram ter uma vida da maneira que eles queriam. Foi desagradando a Deus, até que Deus chegou e deu um basta. A mesma coisa com Saul. Foi vencendo, até o dia que ele decidiu desobedecer. No momento que ele decidiu desobedecer, a vida dele acabou. O espírito saiu dele, de Deus, entrou do diabo, a sanidade mental dele já foi abalada, e dali, irmão, o final dele foi a morte. Então, nós temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que colocar em prática, dentro da nossa vida pessoal e dentro da nossa família, no nosso lar, as prioridades. Prioridade de você ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu me lembro que a Eliane, ela chegava lá no quarto do João, ela ensinava o João a orar. Ela orava com o João. Quando o João era pequeno, a Eliane, ela ia para o quarto do João, ela lia a Bíblia para o João. Ela contava história da Bíblia para o João. Eu me lembro disso, que ele não fazia isso. Porque é necessário nós termos tempo do nosso filho. É necessário, porque querer bem para o nosso filho não é só arrumar um colégio caro, um colégio bom, botar para ele aprender isso, aquilo, não. Eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar os caminhos de Deus para ele, né? E eu tenho que ter tempo, sim, de contar uma história. Eu tenho que ter tempo de eu ler a Bíblia, para eu entender, para eu aprender alguma coisa, para eu chegar para o meu filho e contar a história, né? Aqui, filho, ó, aqui na Bíblia tinha dois rapazes que não obedeceram a Deus, escolheram fazer o que era errado perante a Deus e acabaram morrendo, porque desobedeceram. A gente tem que aprender a mostrar para os nossos filhos a Bíblia. Nós temos que aprender a orar com nossos filhos, entendeu? Igual a Eliane fazia antes de dormir, ir lá no quarto do João, colocava ele para orar. Isso aí nós temos que aprender, irmão, porque senão nós vamos arrumar filhos problemáticos, nós vamos arrumar filhos desobedientes e aí vamos sofrer junto com eles. Se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida debaixo da bênção de Deus, eu preciso entender que eu como filho eu devo obedecer, que eu como filho eu tenho que ter amor, eu tenho que ter amor. E como é que eu demonstro meu amor? Eu demonstro meu amor orando, eu demonstro meu amor lendo Bíblia e eu demonstro meu amor vindo para o culto, trazendo minha família para dentro da casa de Deus, ensinando as coisas de Deus para minha família. Eu tenho que aprender e tenho que ensinar a minha família. É para nós estamos aqui. Porque daqui a pouco é pequenininho, não está trazendo. Daqui a pouco cresce um pouquinho, daqui a pouco tem 10 anos, meu irmão, vai querer rebolar no baile mesmo. Vai querer dançar até o chão. Não tem jeito.
Não adianta. Vai querer, daqui a pouco, é namorar. Quer saber de igreja coisa nenhuma. Então, eu tenho que ter pulso, eu tenho que ter firmeza nos ensinamentos a Deus. Não tem opção. Meu filho, não vou para a igreja. Então vamos para a igreja. Não tem opção. Não existe outra opção. A opção é buscar Deus. Em primeiro lugar. Depois que a gente buscar Deus, nós vamos para a igreja. Depois que eu sair da igreja, eu pago um sorvete para você. A gente sai com um hambúrguer, né? A gente sai com uma pizza. Mas primeiro nós vamos para a casa de Deus. Primeiro nós vamos buscar Deus. É necessário você entender que não existe, não tem como você viver sem Deus. Porque se eu não ensinar isso para os meus filhos, eu vou estar fazendo com que eles venham ter uma vida de sofrimento e caminhar para a morte. Porque não tem como alguém caminhar para a vida na desobediência. Não tem como alguém caminhar para a vida se não quiser andar nos caminhos de Deus. Não tem como. Hófine e Finéias morrem. Os dois morrem no mesmo dia por conta de uma vida louca que levaram, por conta de uma vida absurda que levaram fora de Deus. E acaba que Eli, como sacerdote, paga o preço junto, que acaba caindo para trás e morrendo. Acaba pagando junto. Acaba pagando junto, sabe por quê? Pela omissão. Nós temos que entender outra coisa na nossa vida. Deus vai nos cobrar aquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos. Deus vai nos cobrar. Tem pais que está em casa ensinando o filho a dar soquinho. Coisa linda também, MMA da soquinho. Tem pais que está em casa ensinando ao filho a dançar funk. A bonitinha, pequenininha, nem dois aninhos lá, como dança pra caramba. Dança, é um dançarino. Coisa linda. E não está nem aí para ensinar nada de Deus. Vai crescer o quê? Vai crescer um funkeiro. Vai crescer um ser humano que está bem distante de Deus e fazendo tudo aquilo que Deus abomina que faça. Eu preciso ter pulso firme. Por quê? Porque Deus vai cobrar de mim. Não pensa você que Deus não vai cobrar aquilo que está sendo ensinado a teus filhos, aquilo que você está fazendo em prol, né, para os teus filhos viverem debaixo do Evangelho. Nós vamos ser cobrados por isso. Por quê? Porque filhos são bênçãos de Deus. Filhos são presentes de Deus na vida do ser humano. E Deus vai nos cobrar que tipo de criação eu estou dando meu filho, para onde eu estou levando meu filho, ou por que eu estou deixando de levar meu filho para a igreja. Se meu filho não vier por bem nas primeiras vezes, se ele vier chateado nas primeiras vezes, com o tempo ele vai começar a pegar gosto, vai começar a vir, vai começar a ter prazer. Agora, se eu não imputar isso dentro dele, ele vai querer nunca vir para a igreja, ele vai querer nunca servir a Deus. E mais lá na frente, né, eu vou acabar arrumando problema. Tem gente que vai, muitas vezes, falar que é exagero, né? A mulher, como estou falando aqui, passar com o filho num carrinho de criança, só que não é de bebê, é um carrinho, tipo uma cadeira de roda, só que meio que uma cadeira meio diferenciada. Ela passa todo dia de culto aqui da igreja, ela passa. Ela tem culto aí, os dias de culto dela é o mesmo do nosso.
Porque, ou então ela tem culto lá todo dia, ela vai todo dia. Essa irmã passa da paz, passa ela e filho especial. O filho nem se mexe. Nem se mexe. O outro fica todo sentadinho aqui. Hoje a mulher passa debaixo de uma chuvarada danada, a mulher passa ali com um pano em cima do garoto e passa indo para a igreja. Irmão, nem com essa mulher, mas duvido que Deus não abençoe uma atitude dessa. Duvido que Deus não abençoe, né, uma mulher que se empenha, né? Se fosse outra pessoa, ia ter 1 milhão de desculpas no culto, porque o filho especial, tu imagina passar aí com o filho e uma senhora, tá? Outra coisa, o rapaz já tem uma idade, era muito grande, e ela é uma senhora, ela não é uma menina novinha não, uma senhora. Ela teria todas as desculpas do mundo para poder ir nos cultos, para falar que dá muito trabalho, que ela está velha, que não sei o que. Ela teria toda a desculpa do mundo, mas não. Essa mulher, ela tem carinho, ela tem amor, e essa mulher, ela leva o filho dela para ir para o culto, mesmo sem ele entender uma palavra, mesmo sem ele se mexer e falar, mas ela está levando. É isso que Deus espera de nós, irmão. Deus espera de nós comprometimento, ensinamento. Deus espera de nós que nós venhamos a trilhar o caminho que Ele tem para nós, que nós venhamos ser pessoas obedientes, para que a gente não venha cair no sofrimento, porque a Bíblia fala, versículo isso, que o filho que não aceita a correção, ele é tido como filho, é tido como bastardo. Deus só é de quem ele ama, mas o versículo continua dizendo que aquele que se diz filho, mas não aceita a correção, não é tido como filho, é tido como bastardo. E bastardo sofre, bastardo caminha por caminhos de morte. Filho não. Filho, Deus corrige, Deus morde, Deus açoita, mas o filho anda no caminho correto. O filho anda no caminho de Deus, na obediência. Aí eu vejo o homem como Davi. Pecou, errou, falhou, mas era um homem que reconhecia o seu pecado, reconhecia o seu erro e andava no caminho de Deus. E sofria, tá? Porque Deus não deixou um erro de Davi sem correção, sem açoite. Olha a bagunça que Deus fez na casa de Davi. O filho pegou as concubinas dele, o irmão estrupou a irmã, o outro irmão que tomou o reinado dele, o filho que ele teve com a mulher que era dele morreu, bebezinho. Ele não ficou sem correção não, tá? Davi não foi um homem que Deus perdoou e não aconteceu nada não. Davi pagou por cada erro, cada pecado. Deus açoitou sim, Deus ele corrigiu sim, mas Deus o tinha como um homem segundo o seu coração, porque Davi era um homem que largava o erro, reconhecia a falha e caminhava no caminho reto do Senhor. Por isso que era um homem vitorioso, por isso que era um homem que agradava a Deus, não porque ele não falhava. Ele tinha suas falhas, mas ele escolhia o caminho de Deus. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender essa noite. Que nós precisamos escolher o caminho de Deus. Nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender. Por que nós precisamos aprender? Porque só ensina quem aprende, irmão. Sabe por que tem muitos filhos aí que não sabem o caminho de Deus? Porque os pais não aprenderam o caminho de Deus, não quiseram aprender. Os pais têm uma vida descompromissada, vai na igreja quando quer, ora quando quer, faz quando quer, e aí vai criar filho como? Se não aprender nem para si. Vai ensinar o que se não aprender nem para si?
Primeiro, nós temos que aprender que a prioridade é a obediência da palavra, que a prioridade é seguir os caminhos de Deus. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que botar isso em prática, para que depois eu possa ensinar meus filhos a ter essa mesma prática, a ter essa mesma conduta, a aprender que existe sim um meio de ter uma vida abençoada, que existe sim um meio de ter uma vida com menos sofrimento, que existe sim um meio de ter uma vida vitoriosa. Eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu tenho que aprender para eu conseguir passar. Ele aprendeu, mas ele não passou. Sabe o que é isso? Isso aqui a gente vai falar assim: eu amo tanto, é meu filho querido, eu amo tanto, eu não corrijo. Sabe por que eu não corrijo? Porque eu tenho peninha de bater. Eu não corrijo porque eu tenho peninha de fazer. Eu não corrijo porque eu tenho peninha porque é isso e aquilo. Meu irmão, como diz meu irmão Ronildo, quem tem pena é galinha do burro. Nós temos que ter autoridade e atitude. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Nós temos que aprender isso na nossa vida. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a Finéia. Ele deixou correr flores, talvez porque, meus filhos, não vou bater, não vou corrigir, não vou fazer nada. Deixou correr solto, até o dia, de perder os 2 filhos de uma vez só, por culpa sua de não ter atitude, de como pai sacerdote não tem ensinado o caminho certo para seu filho. Então que nós possamos, irmão, nessa noite entender isso. Eu vou orar agora.